de atuação. De atuação na terapia de casal, propriamente dito. Como a Mari já me apresentou, eu sou professora aqui na Viver Mais Psicologias, coordeno o curso de pós-graduação e formação em terapia familiar sistêmica, e sou psicóloga, né? Agora falando um pouquinho de mim, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, tenho as minhas áreas de especialização na terapia familiar e na terapia familiar sistêmica, atuo também com avaliação psicológica, entre outras formações, né? Não gosto de me demorar muito nessa parte, porque eu gosto de trabalhar mais a questão da prática mesmo, do discurso, da nossa conversação e tudo mais. Faço mestrado em tecnologia pela Federal, que é um caminho bem bacana e diferenciado aí na nossa área da psicologia. E muitas pessoas me questionam, né, do porquê estar na área da tecnologia, mas eu acredito que quem aqui é psicólogo, até quem é estudante mesmo, vai entender muito, principalmente os processos e mudanças que nós tivemos neste período da pandemia, né? O posicionamento que o Conselho nos trouxe, as resoluções que o Conselho trouxe também, mudanças nesse período da pandemia, a permissão que a tecnologia teve para nós, né, enquanto psicólogos, enquanto acompanhamento e cuidado com a saúde mental das pessoas. O Conselho se posicionou de forma muito rápida, né, o sistema Conselhos, vamos dizer assim, de forma muito rápida, trazendo aí novas resoluções, notas técnicas e orientações para que nós pudéssemos agir também, né, nesses processos de atuação no período da pandemia. Então, a tecnologia ela deu um salto aí de pelo menos 5 anos, né, nesses 2 anos, ou bem no início da pandemia mesmo, colaborando, de certa forma, com a nossa prática, né, a nossa prática em consultório, os nossos atendimentos e algumas permissões aí que nós podemos agir. Mas vamos para o nosso foco principal, que é trabalhar os aspectos da atuação, né, dos profissionais, nós, enquanto profissionais, as questões éticas, os cuidados que nós devemos ter com o atendimento de famílias e casais. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vocês conseguem visualizar? Só me confirmem. Sim. Ok. Essa tela ela vai servir mais assim para um direcionamento e eu não me perder muito no discurso, né? Porque quem é meu aluno já está acostumado que eu brinco que eu fico desvaneando, né? Fico falando, fico trocando ideia, trazendo experiências e tudo mais. Mas quando a Viver me fez a proposta de trabalhar, né? É um segundo momento que eu já estou trazendo esse curso da mediação familiar e de casal, com esses cuidados éticos na prática clínica. A gente percebe com a necessidade, o quanto é necessário trazermos esses pensamentos, essas reflexões e estes cuidados éticos de fato, quando estamos fazendo uma mediação de famílias e casais, porque é diferente de um atendimento individual. Então, eu sempre gosto de frisar uma questão, né, na mediação. Quando eu sou terapeuta familiar sistêmico, muita gente me pergunta, Jaque, alunos principalmente, Jaque, a gente não pode atender o sujeito no individual? Porque eu sou terapeuta familiar, me formei como terapeuta familiar, não posso me atender como individual, clínica, consultório tradicional? Pode, claro que pode. Só que uma diferença, um aspecto é que a gente, enquanto terapeuta familiar sistêmico, tá, gente? Só para fazer esse adendo, porque qualquer profissional da psicologia pode ser psicólogo de famílias e casais. Mas eu gosto de fazer essa introdução para que vocês entendam também dentro dessa perspectiva do consultório clínico sistêmico e também alguns exemplos que eu vou trazer para vocês de algumas permissões, né, que a terapia familiar sistêmica nos ensina. Então, assim, quando nós somos terapeutas
familiares sistêmicos, nós podemos sim atender as pessoas no seu individual. O que vai diferenciar, de certa forma, é que a nossa base de estudos é o contexto dessa família, dessa pessoa, o contexto onde ela está inserida, a família em que ela foi constituída. A família vai ser base de estudo para nós, né? Em que nós vamos poder entender e compreender qual é o funcionamento dessa pessoa no dia, né, no período, na atualidade, nos dias de hoje. Então, eu sempre tenho uma frase que os meus alunos costumam ouvir eu falar. Então, se é uma pessoa de 20 anos, 25, 30, 40, 50 anos, eu tenho aí 20 anos, 25, 30, 40, 50 anos de história. 15 anos, 10 anos, independente da idade que for, eu sei que eu tenho que observar esse contexto, né? Porque a pessoa, na nossa perspectiva, ela é produto do seu contexto. Então, ela é composta, constituída, construída a partir desta perspectiva do ambiente onde ela está inserida, certo? Então, a gente precisa observar muito essa questão do contexto histórico, dos aspectos familiares dessa família, da dinâmica familiar em que ela foi constituída, para daí sim entender o funcionamento e a dinâmica dela no dia atual ou quando ela chega para ti no consultório. E uma outra observação que eu faço é a diferença de atender famílias, casais e o indivíduo, né? E o sujeito no individual. Porque quando nós atendemos o sujeito no individual, isso é comum a todos, pelo menos, né, a todos os psicólogos, a todas as abordagens, eu penso dessa forma, assim, que você vai estar lidando com o sofrimento e o psicológico, os conflitos internos, as questões deste sujeito, de que ele te traz enquanto sofrimento, de fato, ok? Aí, quando nós vamos atender o sujeito no seu no aspecto, né, do casal ou da família, nós vamos estar acompanhando a relação deles. Nós vamos estar tratando a relação. É a relação que está doente, é a relação daquele casal, é a relação daquela família. Dentro de uma perspectiva aí da sociedade, a gente vê muito assim, as famílias estão se desinstituindo, as famílias estão se desfazendo, né? As pessoas estão sofrendo neste viés das relações familiares, né? O divórcio aumenta, os casamentos diminuem, então está tudo muito superficial, né? Até vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? No amor raso, né? Na superficialidade das relações. Claro que não é via de regra, né? A gente não fala que tudo é assim, isso é regra, é padrão dessa geração, não. Mas é o que a gente vem experimentando no consultório, é o que a gente tem percebido, né? No sentido das tomadas de decisões enquanto relações familiares, enquanto casal, é muito nesse sentido, assim, até as questões da imaturidade das relações, isso é perceptível para nós, tá? Eu digo para nós porque eu troco ideias com os nossos colegas, professores da casa e tudo mais. Mas, enfim, de maneira geral, o que eu quero diferenciar para vocês é isso, é esses aspectos relacionados à prática, né, do profissional da psicologia, levando em consideração o atendimento individual, o atendimento familiar, o atendimento de casal. Gente, estou me recuperando de uma crise de asma e de rinite, tá? Então, às vezes eu vou dar uma respirada bem fundo, vou tomar uma aguinha, mas vocês vão acompanhando aí. Dúvidas, perguntas, sintam-se à vontade para abrir o microfone de vocês e questionar, tá? Não precisa esperar eu terminar o curso, a aula, enfim. Podem se sentir à vontade para abrir o microfone para a gente conversar, tá? Então, essa é a minha introdução para falar sobre a mediação familiar e de casal e esses cuidados éticos na prática clínica. Sempre visando e compreendendo a diferença de atender a família, o casal e o indivíduo. Claro que o indivíduo não é o nosso foco de hoje, né?
mas eu preciso trazer isso para vocês porque está no nosso dia a dia. O atendimento do casal, da família e do sujeito no individual, e porque a maior procura, né, hoje, claro, a gente, quando nós que somos da área da psicologia, que atendemos consultório, isso é uma venda, isso é um marketing. Você vai determinar qual é o seu nicho de trabalho, quais são as pessoas que você pretende atender. Então, hoje, eu me vendo, de certa forma, né, como terapeuta de famílias e casais, então, eu já tenho uma demanda que me procura com esse objetivo, mas, de maneira geral e de comum acordo, a maior demanda que nos procura é o atendimento, que me procura também, né, eu digo nós, psicologia de maneira geral, é o atendimento individual. Igual quando, agora já falando de um pouquinho da minha experiência, quando alguém me procura assim, Jaque, tu faz atendimento infantil? Eu não sou psicóloga infantil, mas eu faço mediação familiar em situações de casos com crianças, né, ou nessa faixa etária, crianças e adolescentes. Então, não é o meu foco de atendimento, eu não me vendo como terapeuta infantil, né? Eu não me vendo como psicóloga infantil. Mas se me procuram, eu explico qual que é a diferença e daí eu pergunto, você tem interesse desse tipo de estratégia, desse tipo de acompanhamento, que daí vai ser uma mediação familiar. Então, a criança, porque na minha perspectiva, na perspectiva sistêmica, a criança ela é um determinado sintoma de sua família, né? Ou sintoma de alguma situação que ela vem vivendo no seu contexto. Mas no viés principal a gente observa a família como contexto principal, no sentido da base, da estrutura, né? Do exemplo familiar e tudo mais. No aspecto da criança estar absorvendo aquele ambiente e refletindo o ambiente onde ela convive. Então, nesta situação, se a pessoa me procura e fala, Jaque, tu atende a minha filha por isso e aquilo, daí primeiro eu preciso identificar, porque também algumas pessoas me procuram para fazer avaliação psicológica. Daí eu preciso entender, tá, mas isso aqui é um processo de avaliação psicológica fechada, com tantos encontros, ou você quer um acompanhamento psicológico? Ah, eu acho que eu quero um acompanhamento psicológico, ou não, não, a escola encaminhou para uma avaliação. Aí a gente tem que já, né, no primeiro contato, nesse primeiro acesso que a pessoa tem contigo, você precisa fazer essa organização do que ela espera e o que ela quer. E aí, se ela fala que é um acompanhamento psicológico, daí eu explico, né, como eu estava falando para vocês, que existe uma diferença, que eu não sou psicóloga infantil, mas eu sou terapeuta familiar, psicóloga familiar. Então, no aspecto de atender a criança, os pais precisam estar presentes no processo, né? Os pais precisam fazer parte deste acompanhamento psicológico. Não no sentido da exposição da criança, mas sim na importância de eles terem também processos de mudança e também, porque o acompanhamento da criança no consultório, ela é uma vez por semana, durante 1 hora. No máximo vai ser aí 2 vezes por semana, em alguns casos muito específicos. Então, a família é quem está com mais tempo de convivência com essa criança. Por isso, da importância dos pais terem determinadas mediações, percepções, para compreenderem também como agir com essa criança no contexto familiar. Então, a estratégia, por exemplo, vai ser atender a criança uma vez, aí na semana seguinte atende a família, né? Ou então a gente sempre inicia pelos pais, né? Fazendo uma anamnese, conhecendo o contexto, a família de maneira geral e o objetivo de a criança fazer a terapia. E aí é onde eu explico todo o processo e pergunto, questiono, né? Porque já falando de ética e moral, isso de nós deixarmos elucidar, deixar claro para as famílias a estratégia terapêutica, o teu jeito de trabalhar, isso faz uma grande diferença até para o rapport, né? Vocês sabem, né? O rapport é a confiança, é a transferência, é a pessoa, a família confiar no teu trabalho. Eles acreditarem no processo que eles estão investindo e no profissional que eles escolheram. Então, trabalhar de forma bem explícita com eles, né, bem clara, eles vão compreender esse processo também. E compreender quais os objetivos terapêuticos e como que você vai mediar essas questões
não só com os filhos deles, mas com a família de maneira geral. Então, na primeira sessão eu faço esse contato, explico o que é uma mediação de famílias, e aí eu dou alguns exemplos para eles de estratégias terapêuticas. Não significa que é esse o método que eu vou utilizar com eles especificamente, mas para vocês entenderem, eu falo, ok, hoje o nosso encontro é com vocês, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o responsável, ou com o casal, enfim. Semana que vem vocês tragam a criança, eu vou fazer um atendimento com ela para entender também dela. Às vezes acontece da criança vir e a criança nem sabe por que ela está na terapia. E aí eu já chamo os responsáveis na mesma sessão. Daí eu peço para eles fazer essa mediação. Como, por exemplo, porque daí essa questão da comunicação, o diálogo em casa, isso é muito importante. Dentro do terapeuta familiar tem que ter esse feeling. Então, se você percebe que a criança não tem noção nenhuma do porquê que ela está no consultório contigo, né? Eu vou, claro, faço uma escuta, converso, explico um pouquinho com ela, e aí eu chamo os pais para atendimento, às vezes até nesse mesmo segundo atendimento. E peço para que eles expliquem, né? Por que que eles estão trazendo o filho deles na terapia? Ali já começa uma técnica de comunicação, de diálogo familiar. Porque a criança, o adolescente, às vezes eles são encaminhados para terapia e eles ficam assim, eu não sei, meu pai e minha mãe mandou eu vir para cá. E aí você percebe que já existe uma falha dentro dessa comunicação. Às vezes a criança não lembra se os pais conversaram, e aí você vai ter que ter outras percepções também cognitivas, né, nessa questão também. Mas eu trago esse exemplo assim para vocês, só para vocês entenderem que é possível que a gente trabalhe com todos os membros, é possível realizar este trabalho com todos os membros da família, e eu tenho os objetivos, né, bem compreendidos, tanto por mim quanto pela família que me procurou. E aí as estratégias acontecem dessa forma, só para fazer o fechamento de um caso como este, né? E aí a criança vem para o processo, na semana seguinte os pais participam do atendimento com ela para eles entenderem determinadas mediações, depois participa somente a criança, depois participa somente os pais, depois uma sessão em conjunto com todos os familiares. Esse é um tipo de estratégia, nós chamamos isso de estratégia terapêuticas. Tem algumas estratégias, e aí eu vou bolando, vou construindo isso, né, ao longo do processo com a família, e aí eles entendem que esse processo ele é construído, né, essas estratégias são construídas ao longo dos encontros. Em algumas situações vai acontecer de os encontros serem com todos os membros da família, a partir de um processo dessa mediação familiar, que daí às vezes é uma questão muito específica, é uma questão de comunicação, é uma questão de relacionamento. E aí, por que que eu trouxe também para vocês a importância, né, vou usar esse termo também, a importância de a gente diferenciar o atendimento individual e o atendimento de casal e atendimento de família. Por que que eu trago isso também como exemplo? Porque as propostas podem acontecer, a família pode chegar para você com um objetivo de um atendimento individual e você ter a percepção de que a necessidade daquilo é um atendimento de casal. Ou vice-versa, o casal chega para terapia, não, nós precisamos tratar a nossa relação. E ali, ao longo do discurso, você percebe que tem questões que são muito particular, né, do esposo ou muito particular da esposa, que são sofrimentos que eles estão carregando, trazendo e discursando na terapia de casal. Não que o meu parceiro e a minha parceira não possam saber disso, né? Porque até a comunicação e quando a gente mostra a vulnerabilidade para o nosso parceiro e para a nossa parceira, é isso que nos deixa mais próximo. Essa é uma teoria que eu percebo muito em consultório e realmente dá certo, né? Quando eu me mostro vulnerável, quando eu mostro de fato as minhas determinadas angústias. Mas falando dos aspectos de uma terapia de casal, a gente não quer que a esposa seja ouvinte, né, do seu esposo na terapia de casal, ou que ela seja uma coterapeuta. Ela não está ali para esse processo, com este objetivo, né, de estar ali também ouvindo ou fazendo determinadas mediações. Ou vice-versa, o esposo não está ali para ser coterapeuta da gente, né? Ele está ali para participar do processo de terapia de casal. Então, aí nós precisamos fazer essas estratégias
e organizar o atendimento com este casal, tá? Então, por isso que eu trago aí um viés, uma perspectiva, um olhar da terapia familiar sistêmica, porque é o jeito, é o manejo que a Jaque trabalha, que eu aprendi, né? E que eu percebo que dá super certo dentro do setting terapêutico, sempre com esses cuidados éticos na prática, isso eu não posso esquecer de maneira nenhuma, tá? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso que eu estou trazendo para vocês? Não? Então vamos seguir. Mas se tiverem dúvidas, acho que aqui no chat alguém falou alguma coisinha. Ah, Nath, obrigada. Obrigada por responder. Mas se vocês tiverem dúvidas, perguntas, se fiquem à vontade para falar, tá? Então, dando seguimento, né? O que é a mediação familiar? Ela se torna uma mediação de conflitos, resolução de problemas, desenvolver diálogos saudáveis, ressignificar membros e situações disfuncionais, novas alternativas, correção de erros frequentes, quebras de ciclos viciosos, crenças limitantes, desenvolver uma comunicação não violenta e o fortalecimento de vínculos. Trouxe aí aspectos principais, né, que eu acho extremamente relevantes para a gente estar conversando sobre isso. Por isso que, claro, que quando um sujeito busca o acompanhamento no individual, ele vai trazer modificações para o seu contexto familiar, porque ele está mudando e dentro da nossa perspectiva, ele se torna um reflexo também da estrutura e mudança da sua família. Mas, claro, quando a família, quando a gente entende que o problema é relacional e a família vem buscar terapia, o resultado disso é mais rápido, né? O resultado disso é mais rápido. Então, a mediação de um conflito, a resolução de determinados problemas, apresentar a importância de um diálogo saudável, né? Uma frase de impacto, dependendo de como eles estão se comunicando, é questionar, né? Tá, mas vocês sempre se comunicam assim? Quando existe uma problemática, quando eles se exaltam na terapia, quando eles falam alto, né? Quando isso, tanto na família quanto no casal, e aí eles começam a se dar conta de que a comunicação deles é uma comunicação violenta, de que eles estão vivendo aquele ciclo vicioso e que se não houver uma quebra daquele ciclo vicioso, eles vão permanecer naquela assistência, naquele comportamento e não acontece um vínculo fortalecido entre eles, não acontece uma ressignificação, eles não começam a ter um relacionamento funcional, porque dentro da nossa perspectiva, todas as famílias vão ter uma estrutura, tá? Então, assim, quando a gente, aquela frase, é porque ele vem de uma família desestruturada. Não, nós não usamos este termo porque para nós toda família tem uma estrutura. Toda relação ela tem uma estrutura. Ela pode ser funcional ou disfuncional, mas ela vai sempre ter uma estrutura. Ela vai sempre ter alguns vão exercer determinados papéis, outros, enquanto vai existir uma determinada hierarquia, e aí você vai compreender se essa hierarquia está organizada, está funcional dentro daquela família, né? Se os conflitos deles, quando a gente fala das crenças limitantes, por exemplo, de um casal, é porque às vezes eles estão trazendo estruturas das suas relações anteriores, né? Ou então dos seus aspectos familiares. Os meus pais tiveram uma separação, então eu acredito que eu também terei, ou então eu não tenho direito de ser feliz porque a minha mãe não foi feliz no casamento dela, e aí isso acaba criando limites, né, e crenças que fazem com que o casal não evolua. E aí, quando tu começa a ter essa percepção na mediação de casal, é importante devolver alguns feedbacks para eles, né? Nós utilizamos muito o circuito de feedback dentro do consultório e da mediação, dentro dessa perspectiva, né,
de eu me permitir, enquanto terapeuta familiar, também fazer parte desse processo. Murray Bowen, um dos autores da terapia familiar sistêmica, e ele traz um conceito bohemiano, bem estrutural dele também, ele fala sobre a triangulação, e a triangulação é muitas vezes esse papel que se exerce entre o casal, né, os parceiros, e uma crença limitante, ou os parceiros e o próprio terapeuta. Então, sempre a busca de entender a triangulação é entender esses três papéis que estão se comunicando, e um deles entra para ou quebrar essa crença limitante, que no caso seria o terapeuta, o psicólogo, ou é aquele papel que exerce, porque o casal ele tende a buscar uma terceira pessoa para sua relação, não uma relação amorosa, não no sentido amante, não no sentido sexual, mas às vezes até no sentido de tentar resolução de problemas para sua relação, né? Até, vamos buscar o conselho de alguém, vamos buscar o conselho dos nossos pais, dos nossos padrinhos, vamos buscar o conselho do nosso padre, do nosso pastor, vamos buscar o conselho. Então, o casal sempre tende a trazer uma terceira pessoa para a sua relação. E quando eles buscam o terapeuta, eles também estão buscando essa terceira pessoa para a relação, que daí é num sentido saudável também da história, né, para desenvolver esse diálogo e essa comunicação não violenta, a quebra dessas crenças limitantes, desses ciclos viciosos. Então, nós acabamos fazendo parte do processo familiar daquele casal. Então, nós acabamos fazendo parte da relação daquele casal, né, indiretamente, ou às vezes até diretamente, dependendo de tantos resultados que nós fomos trazer na relação familiar e na relação conjugal. Então, a gente acaba fazendo parte desse processo deles, tá? Então, a mediação de família é isso, que é diferente, quando eu citei para vocês no início da aula, do atendimento individual, né? Que é um pouco diferente dentro desses processos, de desenvolver a saúde mental, de cuidar do sofrimento psicológico, né? De ter também processos intrapsíquico daquele sujeito, né? Na sua subjetividade. Então, aqui nós vamos estar trabalhando bem especificamente as questões de relacionamento. Eu trago para vocês uma citação da nota do Conselho Federal de Psicologia, que diz o seguinte: os aspectos mais focalizados nos tratamentos de casal, segundo os estudos analisados, foram comunicação, empatia, perdão, apoio mútuo, confiança e resolução de conflitos. Este resultado, portanto, pode ser útil na clínica psicológica como um indicador de questões relevantes que podem ser utilizadas na psicoterapia conjugal, seja como hipótese, entendimento ou recurso à disposição do psicoterapeuta. Né? O Conselho Federal de Psicologia traz essa nota para nós. Então, essa citação vem de encontro com aquilo que eu aponto para vocês, né? No sentido da mediação de casal, comunicação, empatia, perdão, apoio mútuo e confiança, e por fim a resolução de problemas. Foram os principais aspectos trazidos aí, né, dentro das estratégias e das publicações já realizadas pelos colegas pesquisadores psicólogos. Então, dentro desse aspecto, nós vamos estar trabalhando alguns desses pontos. Eles podem servir como uma hipótese, como um entendimento daquilo que está sendo levantado no setting terapêutico. Então, eu sempre tenho alguns exemplos, até eu não me recordo se eu já coloquei isso no slide, talvez eu esteja adiantando o tema, mas eu tenho alguns pontos, temas específicos também, que eu acompanho no consultório, que eu vejo que são os principais indicadores de busca de terapia de casal, que é a questão, né, da traição, da necessidade de um perdão, de uma resolução de conflitos relacionados a isso,
A educação dos filhos é outro ponto que faz com que os casais venham buscar terapia, que daí também é uma falta de comunicação entre eles, de acordos, né, neste aspecto. A questão financeira, são 5 pontos, tá? A questão financeira é uma questão que mexe muito nas estruturas daquele casal, né? A falta de comunicação relacionado ao aspecto financeiro, a falta de confiança entre os parceiros com relação a isso, né? A falta desse apoio financeiro, que também acontece em muitos casais, e na geração que nós estamos vivendo, isso é bem comum mesmo. Um outro ponto que busca por acompanhamento de casal é a questão sexual, né? Não tem um determinado encaixe na relação sexual, ou um período encaixou e agora não mais, então não está sendo mais tão prazeroso, ou um não busca mais o outro, e isso acaba trazendo outras questões, né? Levanta-se aí hipóteses de traições, ou de não ter mais desejo pelo parceiro, pela parceira, e aí vai levantando vários aspectos que também acaba resultando aí numa falta de comunicação, porque o casal, né, acaba não conversando, não dialogando referente à sua sexualidade. E aí, por fim, o outro ponto que também é muito presente no setting terapêutico é a intervenção da família de extensão, que são os outros membros, os parentes, né, fazendo parte desta relação, ou botando pitacos, opiniões, né, trazendo um membro da família que não se encaixa, ou acha que aquele casal não está vivendo uma relação correta e acaba dando opinião sobre a relação do casal, né? É uma mãe, é uma sogra, é um vô, é um tio, alguém que está envolvendo, né? Também se envolvendo nesta relação conjugal, e isso acaba afetando o casal no sentido da sua própria comunicação interna, né? Então, são esses 5 pontos principais que eu percebo e que vem de encontro com essa nota do conselho, porque cada um deles vai se encaixar em alguns aspectos, ou todos eles se encaixam na resolução de conflitos que o conselho nos traz. Então, eu trago isso, gente, por experiência minha, tá? De consultório, não é uma pesquisa que a Jaque fez. Eu estou trazendo aí nesses meus, média, 10, eu tenho quantos anos de formato? Atuando como terapeuta de família, contando a época de estudo e estágio, se faz 10 anos, né? Mais 8, 7 anos e meio, final do ano vai fazer 8 anos de prática de clínica enquanto terapeuta de famílias e casais. Então, isso é importante a gente entender, esses 5 aspectos, né? 5 aspectos, 5 temas, vamos usar desta forma, que é o que mais eu percebi sendo trazido no consultório para nós, né? De discursos e questões de conflitos familiares, de conflitos do casal. Traição, né? E eu apresento isso não numa ordem de evidências, tá? Mas de maneira geral. A traição, a questão financeira, a questão sexual do casal, a educação dos filhos e a intervenção de outros membros da família. São 5 pontos. E tem casais que os conflitos estão tão intensos que os 5 pontos aparecem, tá? Mas isso é um processo que a gente vai trabalhando, mediando, compreendendo e conhecendo o casal. O que nós somos provedores dentro do setting terapêutico? A resolução desses problemas tende a aumentar o ajustamento conjugal e a capacidade de perdoar os parceiros. Quando nós trabalhamos, né, neste ajustamento, neste alinhamento, nas estruturas, a importância de se libertar do passado e promover o perdão entre os membros da família. Isso é muito importante também, gente. Nós somos provedores dessa relação, né, familiar, e desse aspecto do perdão, né, de promover este perdão para aquele casal, para aquela família. É muito importante que isso aconteça. Eu vou usar um termo bem comum, né, que vocês já conhecem. Vamos botar uma pedra nisso. Vamos esquecer o que aconteceu.
Não tem como esquecer ou mexer no passado, certo? Mas as pessoas podem ressignificar. Qual é o sentido, o conceito da palavra de ressignificação? Dar um novo sentido para aquilo. Então, não tem como esquecer, ir lá no passado e mexer naquilo, mas dar um novo sentido, um novo significado para aquilo que aconteceu na história da pessoa. Então, às vezes acontece, não, isso, já que eu quero investir na relação, eu quero, né, promover aí um perdão para minha parceira, para o meu parceiro, ou para minha família, dependendo da situação, eu quero esquecer o que aconteceu e quero seguir em frente. E aí a pessoa faz esse acordo, só que o coração dela ainda não se permitiu viver o perdão na essência do perdão. E aí sempre há comparativas de como o sujeito era, de como a pessoa era, ou de coisas que ela poderia ter feito e não fez. E isso acaba ainda impedindo, né, limitando esse crescimento, essa evolução. Então a pessoa precisa chegar na essência do que é o perdão mesmo, né? A quebra de crenças limitantes e promove este autoconhecimento sobre si e os seus relacionamentos interpessoais, né? Relacionamento intrapessoal, que é o sujeito consigo mesmo, e interpessoal, que é entre as pessoas. Cada membro da família se torna mais consciente de seus comportamentos destrutivos. Então, a gente acaba provendo isso também, né? As pessoas precisam perceber o seu tipo de relação. Como que eu me relaciono com o outro? Então, às vezes, eu tenho um comportamento destrutivo. Às vezes, eu trago o discurso que a pessoa é tóxica comigo, que eu tenho uma relação tóxica. Mas quando eu me dou conta, eu também tenho, né? Eu também sou, né? Eu também tenho esse comportamento destrutivo, eu também tenho um comportamento tóxico. E aí a tendência dos familiares é sempre encontrar o culpado na história, é sempre achar que o outro é a razão de que o casamento não dá certo ou de que temos dificuldades na nossa relação familiar ou alguma coisa nesse sentido. É sempre dizer que o outro é o responsável disso. Mas quando eu me coloco neste papel de olhar para mim e ter essa percepção e compreender que eu também tenho um comportamento tóxico, vou usar esse termo que é bem comum à sociedade, né? Eu entendo que eu também preciso ter um processo de mudança, né? Eu entendo que eu também faço parte dessa relação, que eu também tenho evidências nesta relação, e que também o processo depende de mim, para que eu possa ter uma resolução de conflitos na minha família, encontrar um equilíbrio novamente, eu também preciso olhar para mim. Então, não é só o outro que é responsável de tudo isso. Na dinâmica familiar é comum, após um conflito, os membros da família fingirem se esquecer do problema e seguirem adiante sem conversar sobre o fato ocorrido. Até que um dia o problema retorna e o mesmo conflito se desencadeia. Isso acaba acontecendo porque a raiz do problema não foi analisada, compreendida, elaborada e resolvida. Então, conversar sobre assuntos delicados que ameaçam desestruturar essa dinâmica fragilizada é fundamental para elaborar o processo e que o perdão também aconteça. Então, com a terapia familiar, os relacionamentos se fortalecem, porque eles se tornam mais transparentes e compreensivos. Lembram da palavrinha da vulnerabilidade que eu falei para vocês no início? É isso. Às vezes, o que a gente faz? A gente acaba não conversando com os nossos membros familiares sobre determinados assuntos, fingindo que aquilo não aconteceu. Houve uma discussão. Discutimos, brigamos e tá, prefiro não conversar sobre isso. Só que em um outro momento, isso vai vir à tona e ser o problema que cada vez mais fragiliza a minha relação, porque eu vou sempre fazer o quê? Eu não botei uma pedra. Eu vou sempre voltar àquele assunto, eu vou sempre ter as dores, né? Meu coração tá chagado, meu coração tá magoado, meu coração ainda sente daquela primeira discussão, da primeira briga, da primeira situação, e isso acaba fazendo com que eu não desenvolva um perdão propriamente dito, que eu não coloque uma pedra de fato na situação que envolve a minha relação familiar ou a minha relação conjugal. Então, quanto mais eu me permito conversar sobre esse assunto, quanto mais eu sento e digo assim, tá, mas vamos sentar para conversar para tentar entender o que está acontecendo? Não, mas esse assunto é muito delicado, é muito difícil falar sobre.
Isso é mostrar a vulnerabilidade. Eu tenho medo de conversar sobre esse assunto, porque eu tenho medo qual vai ser o final desse assunto, né? Ou qual a resolução de discussão que esse assunto vai acontecer. E isso acaba desenvolvendo, né? Quando há um diálogo e o terapeuta está mediando, ou a família já está num determinado auge de maturidade emocional e que eles dão conta e conseguem fazer essa conversação, aí eles conseguem fortalecer as suas relações. Agora, se eles estão bem machucados e não se permitem mesmo conversar, discursar, ou tentar compreender e elaborar o que está acontecendo, daí se torna mais difícil para a família e para o casal. Então, conforme o nosso Conselho Federal, o papel do terapeuta, do psicólogo, qual que é? Atua na área específica da saúde, em diferentes contextos, através de intervenções que visam reduzir o sofrimento do homem, levando em conta a complexidade do humano e sua subjetividade. Então, nós precisamos ainda, né, de maneira geral, entender que os relacionamentos, eles afetam diretamente a vida e a história dessa pessoa e afetam a sua saúde emocional, psicológica, mental, física, biológica, o contextual, né? Então, nós precisamos observar o ser humano neste contexto. E o nosso código de ética traz alguns fundamentos, alguns princípios fundamentais que eu gostaria de trazer para vocês também. Porque o nosso tema principal dessa aula, né, são os cuidados éticos que nós precisamos ter. Então, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa forma, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando de forma crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, por que eu trouxe também esses princípios fundamentais do Código de Ética? Acho que vai ter uma continuidade depois, mas eu vou conversar um pouquinho sobre essa primeira lauda. Há situações, gente, familiares, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos trazer uma posição um pouco mais diretiva, né? Que é no sentido de uma negligência. Vamos trazer um exemplo porque a negligência é considerado violência, né? Segundo o Estatuto da Criança, do Adolescente e o Estatuto do Idoso, negligência é uma violência. Então, nós precisamos entender que não é uma questão de cultura, mas sim uma questão de necessidade de direitos humanos das pessoas mais vulneráveis. A questão da exploração, da violência, da crueldade, né? Se isso se apresenta numa relação familiar ou numa relação conjugal, nós temos a necessidade de se posicionar e trazer reflexões bem explícitas para aquele casal, para aquela família, que estão abrindo também a vulnerabilidade deles para nós, né? Então, nós precisamos também nos posicionar. E também, de certa forma, tem questões familiares que eu não posso impor a minha cultura e o meu jeito de ser, né? Ou a cultura da nossa região, ou a nossa perspectiva política, econômica, social. Então, eu também não posso trazer o que eu acho que é certo ou errado diante daquela relação familiar. Então, percebam, existem esses dois extremos. Tem momentos que nós precisamos nos posicionar, quando acontece, a palavra é eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui a gente precisa se posicionar. Enquanto eu preciso compreender e analisar de forma crítica e histórica a realidade daquela família que eu estou atendendo. Então, tem questões que são culturais, de suas crenças, do aspecto social em que eles convivem, mas tem questões que a gente precisa se posicionar quando se fala aí dos direitos humanos, tá? Nathalie, pode falar, Nathalie? Fica à vontade. Oi.
Eu queria fazer um comentário sobre isso, que eu recebi recentemente uma mensagem no Twitter. Vou abrir minha Aham, câmera aqui, porque é ruim falar com ninguém, né? melhor. Eu tô tentando achar a mensagem que eu não achei que eu tinha apagado, não, mas enfim. É, no Twitter, eu sou estudante ainda, tô no 9º ano, né? Mas ali a minha Ah, rede no Twitter é basicamente só da galera da Psico, até foi lá que eu vi esse curso, enfim. E aí, o Walter, o nome dele, veio perguntar assim para mim, falou, eu vi que você é psicóloga e eu tenho uma filha que ela tem 10 anos, ela tá muito respondona, quando ela fala comigo, quando eu e a mãe dela chamamos a atenção dela, ela bate a porta do quarto, ela grita com a gente, que não sei o que lá. E eu queria saber de vocês, eu queria saber sua opinião, do que você acha se a gente der umas palmadas nela. Ele falou assim, olha. eu achei muito pegadinha na hora, sabe? Eu falei, gente, isso não é possível. Ah, tem hora que a gente acha que alguém quer pegar a gente, não, não fazer piada, coisa assim. Já aconteceu comigo também. Exato. E aí eu mandei isso pra ele, olha, eu não sou psicóloga ainda, tô no último ano, mas o que eu posso dizer para você é que para vocês conversarem com ela, que o diálogo, né, é a chave. Se vocês não conseguirem, não, aí caso ela continue ainda dessa maneira, levem ela num terapeuta formado, que ele Uhum. também pode conseguir te ajudar, não sei o quê. Eu ainda ia escrever, leve num terapeuta sistêmico, mas aí eu não quis puxar tanto o saco assim, porque já tá lá na minha bio, né? Que a minha ênfase é sistêmica. Enfim, e aí ele me respondeu o quê? Ele me respondeu assim: você está querendo dizer que eu não, para mim, para eu e minha esposa não educarmos a nossa filha, porque diz na Bíblia, aí ele citou o versículo lá sobre bater em criança e tal. E aí eu pensei, era uma pegadinha mesmo, né? Ah, eu acho que é. Ó, do jeito que você tá me falando também, acho que Não é. é? Aí eu respondi só assim para ele: não, eu, sim, você deve educar sua filha. Só respondi isso. E aí ele continuou citando a Bíblia e tal. E aí eu não respondi mais, porque, né, óbvio. Mas eu entendo assim, ali ele realmente ele jogou, tipo assim, vamos ver se ela cai, se ela vai discutir comigo, se ela vai falar mal da Bíblia, alguma coisa assim, né? Uhum, uhum. Que é óbvio que não, mas como você acabou de citar, a gente tem que, né, ser neutro. Entender a cultura da família nem sempre é permitir que a violência aconteça, né? Claro que eu não vou entrar lá na casa da família e dizer assim, olha, você não bate nela, não faça isso, tá, tá, tá. Até porque a gente não tem essa propriedade, né? Ou essa liberdade de chegar em determinadas famílias, né? E ter esse comportamento. Mas nós precisamos, né? Como você trouxe, né, Nath, explicar para eles os processos. Não, olha, existe outra forma sem ser essa violência, né? Existe outra forma sem ser essa opressão, essa crueldade, né? E aí o que que acontece? A adolescência, né? Pelo que eu entendi, é uma fase da adolescência. A Uhum. adolescência é uma fase extremamente intensa. Nem os adolescentes se entendem, nem eles sabem o que está acontecendo com eles. É a fase mais intensa e de mais curto prazo, tempo cronológico que eles vivem, né? Às vezes acontece aí dos 12 aos 18 anos, dos 13 aos 18 anos, alguns antes mesmo, né, dependendo do processo de maturação biológica. Então, é muito intenso essa mudança hormonal, física, psicológica, a cobrança que a sociedade tem também, e aí as relações familiares, claro, né, e as relações familiares. Então, nós precisamos se posicionar, falar, né, qual que é a nossa perspectiva diante da educação. É óbvio que as famílias têm as suas liberdades de educar os seus filhos, mas nós sabemos quais são os caminhos mais saudáveis, né? Se nós formos observar, os adultos de hoje eram crianças maltratadas na sua infância. Não todos, claro, não via de regra, mas muitos adultos hoje têm determinados comportamentos porque sofreram violência no seu contexto. E aí, se a gente for observar um caso desse, a gente vai entender o tipo de família que ele e a esposa foram constituídos também, né? Exato. E sendo verdade ou não, que
que bata na criança, porque está escrito na Bíblia, enfim, a gente vai acolher, óbvio, ainda mais, né? Porque a gente sabe que é complicado ele seguir uma coisa tão antiga assim, enfim, porque também está dizendo lá que a minha vontade é escrever para ele, sim, também bota sua filha para ser escrava, porque, né? Também tem uma parte que diz isso lá, eu falei, mas não, vou ficar quieta, vou só dar uma respondida aqui, porque a gente tem que, óbvio, respeitar todas as culturas e o que as pessoas Eu acreditam, te né? digo uma coisa, eu sou uma leitora assídua da Bíblia, mas não significa que tem questões, né, de que nós devemos seguir à risca, né, nesse sentido. E até Exato. nem se utiliza a leitura na íntegra de algumas questões, mas se nós formos observar, né, tu até me fez fazer uma pesquisa rápida aqui de qual que é a citação que faz isso, né? É, é, fala da questão, agora até me veio a questão da falta de compreensão das pessoas nas suas leituras, né? A falta de interpretação da leitura. Porque quando se fala, né, eu não sei se foi essa a citação que ele usou para ti, da vara do Senhor, né, que tem que educar. A vara do Senhor não é uma vara de bater na criança. Isso! Foi essa? Isso aí. Aham. Então, ó, Cara, eu realmente eu apaguei estudo aqui, mas era uma muito, coisa de vara. Isso eu aí. estudo muito as questões bíblicas também, até porque eu tenho uma formação em ciência e religião e eu trabalho com este público, né? E eu preciso entender algumas falas que eles utilizam. A vara do Senhor não é Legal. uma vara para bater nas pessoas, é um viés de conceito e de educação. Então, não é uma vara. Por exemplo, muitas mulheres religiosas que eu atendo falam, eu preciso encontrar o meu varão, né? Que encontrar o seu Hum, parceiro de vida, que encontrar a pessoa que ela quer se apaixonar, criar, constituir a sua família. Então, tem algumas palavras bíblicas que as pessoas confundem até hoje, né? Então, até tu me fez olha eu fazer essa só. pesquisa bem rapidinha, né? Muito bom. É isso aí mesmo. Onde ele fala, né? Não provoqueis a ira dos seus filhos, mas educai-os conforme a disciplina, na vara do Senhor. A vara do Senhor é o conselho que Deus dá para a educação, é nesse sentido. Então, as pessoas têm uma grande falta de interpretação bíblica, tá? Então, quando acontecer alguém falar que quer usar a vara do Senhor, então usa os conselhos de Deus, mas não uma vara para bater na pessoa. Eu sei. Acho que o que pode fazer, tipo, numa sessão a pessoa vem e joga essa para você, dá aquela segurada, né, na situação, dá aí pesquisa, na outra Uhum. sessão vai Não, comentar, e às né? vezes até no momento, né? Como eu fiz agora contigo, assim, né? Uhum. Quando a gente se sente um pouco mais seguro no que a gente está conversando, faz no momento, tá, mas vamos entender o conceito disso que tu está me trazendo. Vamos entender o conceito dessa fala, dessa passagem, vamos estudar juntos para a gente entender se de fato é isso. Isso já se torna uma técnica, né? Dentro do Uhum. processo de uma mediação e de educação, porque às vezes essa questão religiosa é um conflito muito grande dentro das famílias, né? Não só porque eu atendo este público, mas de fato as famílias trazem isso. Quer ver quando tem um adolescente que não concorda com essas questões religiosas da sua família. E aí acontece muito distanciamento social, familiar, acontece muita discussão, muitas brigas, mas é por falta, às vezes, de interpretação da pessoa que está trazendo esse discurso, né? Essa linguagem mais antiga, mas que não transmite para a atualidade. Então, muita questão bíblica foi má interpretação. E aí, por isso que muita coisa acontece e algumas pessoas se permitem utilizar, né, determinadas frases, passagens, enfim, né, para esse processo, assim. Então, é bacana a gente já usar o próprio, vou usar esse termo, né, o próprio jogo dos nossos clientes, vamos jogar com eles, então, né? Se estão jogando conosco, vamos jogar. Então, vamos estudar junto sobre isso, né? Por isso, é isso que eu digo, assim, a gente não faz a mistura da questão religiosa, né, com o aspecto psicológico. Nós vamos tratar totalmente cientificidade, é psicologia, mas é a cultura daquela família. Então, eu não posso fingir que não existe, né? Eu não posso fingir que não existe. Então, eu preciso ter um Isso determinado aí. posicionamento para saber como mediar naquele momento, né? Para saber o que agir, para que eu não fique me sentindo, né, às vezes nesse sentido, eu estou insegura, o que eu vou fazer? Ah, não, então tá, vocês seguem essa lei religiosa, então tá, tudo bem, né? Não, ok, ser religioso, ter o seu aspecto, a sua crença, é muito bonito, é maravilhoso, traz muito sentido de amor, essência, princípio, moral e tal. Mas até que ponto que isso é saudável para aquela relação familiar? Daí a gente vai entrando nesse viés, né? Tomar mais Isso uma aí. água. Obrigadão aí. Bem bom. Obrigado também, Nathalie, pela tua
trazer um pouquinho da tua experiência para nós. Então, dando seguimento, né, o psicólogo, ainda no Código de Ética, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática, que são a importância desses processos da gente sempre estar se atualizando, porque nós, da área da saúde, tudo muda, né? Aconteceu agora a mudança do CID, é o CID-11, né? O CID-10 cai e o CID-11 entra em vigor a partir de janeiro de 2022. Então, a gente precisa se atualizar. Os documentos que a gente vai produzir, os atestados, a avaliação psicológica. Então, qual é a diferença do CID-10 para o CID-11, o que veio contribuindo. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando, nós que somos da área da saúde. O Pedro disse que o ITOP está vindo para derrubar os dois. Dá para a gente pensar nesse viés também. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e com consonância com os demais princípios deste código, né? Fechando essa parte da ética. Dos princípios fundamentais. Agora, seguindo para o artigo 1, que são deveres fundamentais do psicólogo: conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Então, claro que para ter determinadas experiências, eu preciso buscar a prática, né? Eu sou dessa perspectiva. Mas eu preciso saber, ter capacidade, ter habilidade no que eu vou estar mediando, no que eu vou estar realizando com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho digno e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, nós precisamos entender também que quantas vezes eu li o Código de Ética? Quantas vezes eu estudei o Código de Ética? Quantas vezes na minha graduação me solicitaram para ler o Código de Ética a fundo? Né? Tem a disciplina lá de ética, mas são todos os professores que solicitam essa leitura? Quais são os aspectos principais? Então, ler apenas na graduação não é suficiente. Isso que eu trago para vocês está no nosso Código de Ética, então a gente precisa, ele está em vigor, né, desde 2005, desde a resolução que coloca o Código de Ética como nosso documento principal. Então nós precisamos entender a psicologia como ciência e profissão, e entender essas questões técnicas e fundamentais para a nossa prática do dia a dia enquanto consultório. Não só enquanto consultório, perdão, mas em qualquer área da psicologia, né? Estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Um ponto principal, né, no item E do artigo 1º, que é o quê? Acordos de prestação de serviço. Então, lembram dos exemplos que eu trouxe para vocês do nosso primeiro encontro com o pai, com a mãe, com aquela família? Eles precisam entender o que vai acontecer. Não por que muita gente fala assim, o psicólogo serve para a gente desabafar? Não é verdade? A gente já tem dificuldade na nossa relação, vamos lá falar com uma pessoa para dizer como que a gente tem que ter um relacionamento? É isso que às vezes eu escuto nos primeiros atendimentos, né, de terapia de casal. Mandaram eu vir para terapia de casal, mas o que tu vai fazer por mim? O que tu vai fazer pela minha relação? Tu vai dizer como que eu tenho que ser casado? Como que eu tenho que agir com minha esposa, com meu esposo? Então, existe alguns estigmas na nossa profissão por falta disso, por falta de ter acordos, de explicar, de respeitar o nosso cliente, de respeitar o investimento dele em ti como profissional, estabelecer esse acordo de forma respeitosa, clara e que traga benefícios para ele.
né? Porque o investimento, quando a pessoa pergunta para mim, já, quanto que custa a tua terapia? Quanto que custa a tua sessão? Ó, o investimento é este valor. Porque custo é uma coisa, investimento é outra. Então, ele está investindo na sua saúde mental, ele está investindo na sua relação familiar, ele está investindo na sua relação conjugal. É um investimento, é um tratamento, é um acompanhamento, e que ele vai receber benefícios para isso, por isso que não é um custo. Por isso que não é um custo, tá? Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado, ao seu objetivo profissional. Então, nesse sentido, também cabe a nós, terapeutas de famílias e casais, entender, né, quem tem direito, né, nessa prestação de serviço. Quem tem direito às informações do que está acontecendo. Um dos erros que eu digo erro, tá? E não tenho nem um pouco de medo de falar sobre isso. Um dos erros que eu percebo para os terapeutas infantis, por isso que eu também não sou terapeuta infantil, eu sou mediadora de famílias, e esse é o meu diferencial, é porque eu já escutei muitas vezes as pessoas falar para mim assim, Jaque, levei minha filha no psicólogo e ele nunca me chamou. Levei minha filha adolescente, ela fez 3 anos de terapia e eu vi a psicóloga dela só a primeira vez. E, gente, isso é um erro? Não importa, mas eu não sou mediadora eu tenho que ter o cuidado, o sigilo ético. Tem, óbvio que tem, mas você precisa devolver, trazer feedbacks para aquela mãe que está investindo nessa terapia. Até para que você possa validar o seu trabalho e dizer assim, mãe, o que você reconheceu de mudança da sua filha em casa? Você, mediador de infantil, né, psicólogo infantil, ou de adolescentes. Vocês conseguem compreender, pai e mãe, que houve mudanças? Podem me dar uma devolutiva? Você buscar a devolutiva do seu serviço, do seu trabalho, né? Tem uma questão que a mãe dela precisaria saber, né? Ou a adolescente diz que teve uma relação sexual, ou ela está usando drogas, ou ela está... Alguma coisa aconteceu na vida dela que você acha importante que os pais dela saibam. Como fazer isso? É uma mediação. É você na própria sessão, acordar, mostrar o princípio fundamental de que os pais precisam saber dessa informação. Não é você ir lá e quebrar o sigilo, mas é você confiar no seu trabalho, confiar que a adolescente também vai fazer essa mediação junto contigo. Você pode estar ali, já aconteceu, já que conta para minha mãe isso, 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 isso. Eu quero conversar com a minha mãe sobre esse assunto, mas eu não tenho coragem em casa porque eu tenho medo da reação dela. Isso é uma mediação, você vai mediar um assunto extremamente delicado dentro de um set terapêutico, né? Então, é nesse sentido que eu digo da importância, então, fornecer a quem dê direito na prestação de serviço psicológico informações concernentes ao trabalho a ser realizado. Então, eu preciso explicar o que eu vou fazer e, quando necessário, essa mãe e esse pai estar, estou dando exemplo infantil, né? Infantil, adolescente, quando essa mãe e esse pai estar dentro do processo também. Porque nós precisamos, de fato, nós precisamos entender que quem tem direitos, né, é a família, é a pessoa que está comigo, ele vai ser meu paciente primário, a gente chama dessa forma, que é a pessoa que tem todo o direito do processo, que é a pessoa que tem a tua total atenção, mas nós precisamos observar essas relações familiares também. No artigo 2, o que é vedado a nós? Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, que é aquilo que nós já conversamos, a indução, né, de convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais, que também é o que nós estávamos conversando, eu não posso impor aquilo que eu acredito no setting terapêutico e nem para o casal, né? Por mais que isso é uma frase da Jaque, tá? Bem da Jaque. Por mais que, como terapeuta de famílias e casais, a gente quer prezar pela família, pela boa relação, pelos aspectos, né? De uma boa mediação para que eles possam conviver bem. Se para o casal a melhor solução for a separação, é eles que decidem sobre isso. Não é nós. E vice-versa, se o casal percebe que é investir naquela relação porque eles têm uma crença, uma ideologia, um princípio que está muito difícil, mas mesmo assim eles precisam estar casados, a gente precisa trabalhar para isso, para mediar dessa forma. Então, eu não posso trazer
as minhas convicções dentro do setting terapêutico, as minhas convicções. Isso é fato, tá? Isso é fato. Uma vez atendi um casal que eles tinham muito preconceito em fazer terapia de casal, porque eles já tinham ido em 3 terapeutas e as 3 mandaram eles se separar. As 3 psicólogas falaram: vocês têm que se separar para o bem maior da sua família, dos seus filhos. Só que eles tinham uma crença religiosa muito, muito presente e que eles não queriam em nenhum momento se separar. E eles vieram buscar terapia, chegaram ao meu consultório. Trabalhamos as questões de quebras de ciclos viciosos, do relacionamento, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Trabalhamos aquilo, o casal tá super bem, tá casado. Era o objetivo deles. Não, o objetivo deles não era ter a separação, porque eles têm as suas crenças. Então, eles não queriam chegar num consultório e ouvir, vocês têm que se separar, né? Por mais que é uma relação tóxica, como a gente viu, mas eles começaram a reconhecer o quanto destrutivos eles eram um com o outro e até para sua família, porque era isso que elas traziam, né? Para o bem dos seus filhos, vocês precisam se separar. Era nesse aspecto, pelo menos o discurso que o casal trouxe para mim no setting terapêutico. Aí nós trabalhamos esse comportamento destrutivo que eles tinham. Diante desse comportamento destrutivo que eles tinham, chegamos ao objetivo deles, que era permanecer casado por conta também de uma questão religiosa, né? E até me lembrei de uma frase que a Vivi falou, a professora Viviane falou numa mediação que nós fizemos, né? Numa live na última semana, em que ela falou que um casal falou para ela assim, né? Um esposo: Viviane, é possível se apaixonar 2 vezes pela mesma mulher? Né? Isso é muito bonito. E foi, eu tenho certeza que o meu casal, que eu dei exemplo, não falou essa frase, mas eles viveram isso, né? Se apaixonar novamente pela mesma pessoa, criar expectativas, esperança de um casamento que já não tinha mais solução, que só estava acontecendo ou preso por uma questão religiosa. Então, eu não poderia impor e dizer, não, gente, se separa, porque, olha, é bem melhor. Jamais, em nenhum momento a gente pode fazer isso. Induzir qualquer pessoa ou organização a reconhecer os seus serviços, estabelecer com pessoas atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo ou com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado, que é aquela questão, né, por que a gente não atende nenhum familiar, amigo nosso, por que a gente não media, né? Eu tive uma experiência de um parente meu, ele marcou um horário com a minha secretária. Hoje não tem mais secretária, hoje eu cuido da minha agenda, mas eu tive um período que eu tinha uma secretária, e aí ele marcou um horário na minha agenda para vir fazer terapia comigo. Claro, né, a moça não sabia, né, que era meu parente, e eu também na hora não associei o nome, porque só tinha o primeiro nome. Quando eu cheguei no consultório, tava esse meu parente ali. E eu fiquei assim, tá, pera lá, não vou mandar embora, né? O que aconteceu? Ele me trouxe o tema, e daí eu peguei e falei para ele assim, olha, eu não vou, depois que ele traz a questão do porquê que ele marcou um horário comigo, aí eu falei o seguinte, olha, lembram lá de estabelecer as questões, né, organizar, deixa eu voltar até a frase corretinha, estabelecer acordos dessa prestação de serviço que respeitem o direito do usuário? Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, como nós temos uma convivência muito próxima, você é meu parente, né? Eu não vou me posicionar aqui como uma psicóloga. Eu nem cobrei a sessão, não tinha nem cabimento. Eu falei assim, nós vamos ter uma conversa amigável. Pode ser? Não, mas é que eu precisava de... Não, o que eu posso oferecer para ti é isso. Eu vou me colocar aqui como tua prima, como tua amiga, como até uma conselheira, porque psicólogo não é conselheiro. Eu vou me colocar como uma conselheira, porque eu não vou te atender. Eu não posso fazer uma mediação contigo, com a tua esposa, né? Eu posso me colocar como tua amiga, como tua ouvinte, como, né, nesse papel. E aí sim eu consigo, a gente pode conversar aqui nessa 1 hora que tu reservou na minha agenda, mas o atendimento propriamente dito eu não vou prestar por conta do nosso vínculo. Porque daí que o específica do viés da psicologia, um feedback mais árduo, né? Como que fica a nossa relação? Eu costumo dizer assim que eu daria conta, né, de mediar um acompanhamento, uma questão com algum conhecido, mas e a pessoa daria conta de receber os meus feedbacks? Então é nesse sentido mais que eu penso também que o código de ética vem trazer para nós.
Prolongar desnecessariamente a prestação de serviço profissional. Coloquem na cabeça, psicólogo não é bengala, não é bengala, ou seja, a pessoa não precisa se apoiar a vida inteira em você para poder viver. Nós precisamos dar, ela tem que compreender os mecanismos de defesa, os gatilhos, nós precisamos ensinar, dar a ela os caminhos, né, as mediações, os processos, os seus mecanismos de defesa, e ela precisa aprender a caminhar sozinha. Então, nós não somos bengalas, por isso que eu prezo muito no processo de também a gente ensinar os nossos clientes, as nossas famílias, os nossos casais a aprenderem a andar sozinhos, né? Realizar diagnóstico, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. É igual a questão dos nossos estudos de caso, né? Nós temos aí estudos que a gente faz a mediação, o processo, mas sem expor ninguém. No artigo 8, eu fui pegando os pontos principais que eu acho mais importantes, tá? E daí eu sugiro a leitura do Código de Ética na íntegra. Para realizar o atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um dos seus responsáveis. Então, jamais, em nenhum momento, realize o atendimento sem essa autorização, até mesmo se for uma mediação de famílias, né? É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio de confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. Isso é muito conhecido de nós, né? Eu gosto de trazer esse quadro também nos aspectos nos princípios, né? Então, nós temos um código de ética. O que é a ética? Ela é princípio. Moral é conduta específica. A ética é permanente, enquanto moral é temporal. Ética é universal. A moral, ela é cultural. Ética é regra, enquanto moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. Ética trata-se do bem e do mal, enquanto moral trata-se do que é certo e errado. Então, nós temos o nosso código de ética, tudo está descrito aqui, né, no lado esquerdo do que é a ética. Agora, para que eu possa exercer o meu código de ética, é a minha moral. Porque se eu só deixar no papel, eu vou ser uma pessoa antiética, que é o contrário da ética, e uma pessoa imoral, que é o contrário da moral. Então, nesse aspecto, a pessoa que é aética, ela tem a ausência da ética, o amoral é a ausência da moral. Então, no sentido da ética, nós podemos considerar a criança no seu processo de desenvolvimento, uma pessoa com alguma deficiência mental, né, algum idoso que já se encontra com uma demência, ele tem ausência desses conceitos. Agora, vamos abrir aspas, uma pessoa em sua normalidade, em sã consciência, em sanidade mental, tá tudo certo? Daí ela é considerada um antiético e imoral quando ele não age com esses princípios e com estas condutas. E aí, por fim, né, na prática, temos a ética, a moral e o nosso caráter enquanto profissional. Nós precisamos compreender a importância de fazer acordos no setting terapêutico com as nossas famílias, os nossos casais, os valores, né, não só valores de conceitos, mas vamos falar de valores financeiros também, né? Isso é muito importante dentro do setting terapêutico, a pessoa entender até o porquê desse determinado investimento dela. Princípios, ética enquanto regra, a moral enquanto conduta desta regra. Como agir, como mediar, como proporcionar determinados conhecimentos para essas famílias, no que diz essa mediação da família e do casal. Sempre colocando esses conceitos, né, do código de ética em primeiro lugar, do profissional, do terapeuta. Aí eu trago uma frase que eu gosto muito: para ser um bom terapeuta familiar, você não precisa deixar a sua essência, mas sim compreender a essência do outro.
né? Isso é bem importante também. Gente, eu agradeço a atenção de vocês pelas minhas falas, né? Quem pôde conversar um pouquinho também. E deixo aberto alguma pergunta, dúvida, coisas que vocês queiram conversar um pouquinho agora, né? Deixo aberto para vocês se alguém tem algum levantamento para mim. Não? Então, Mari, eu acho que é isso. Mari está por aí ainda, né? Vou Se por ninguém tem um aqui. questionamento, dúvida, eu sempre deixo uns minutinhos para isso, né? Ou trazer alguma experiência, gostaria de colaborar com o grupo, enfim. Ninguém? Então, acho que é isso. Acho que é isso, Ai, a Jaque maravilhosa, como sempre, né? Eu sou puxa-saco mesmo. Ah, Então, obrigada. gente, muito obrigada por vocês terem participado da nossa terceira edição da Jornada Sistêmica. Lembrando que a gente ainda tem algumas jornadas que vão acontecer, a de Jungiana, transtornos mentais e psicologia educacional. Também estamos com as nossas inscrições da pós aberta, então se você tem alguma dúvida, chama a gente, a gente consegue aí fazer um plano de pagamento diferenciado para te ajudar a conseguir fazer a pós, enfim. Chama a gente que a gente dá um jeitinho. Quero agradecer também a professora Jaque por sempre estar disponível aí para a gente e maravilhosa, né? Então vamos encerrar por hoje. Muito obrigada a todo mundo. Vamos descansar que hoje é sexta-feira. Obrigada, Mari. Obrigada a todos Beijão, os alunos gente. que estiveram conosco nessa tarde, muito especial. Reservar esse tempinho para vocês. Um beijo no coração, um bom final de semana. Se precisarem, vocês têm meu contato, né? Ali no grupo de estudo, no grupo da pós, no grupo da sistêmica. E entrem, façam a inscrição de vocês, conversem com a Mari, no nosso marketing, no nosso financeiro, porque a gente ainda tem vaga para a turma de sistêmica que vai estar abrindo. E a primeira aula é comigo, né? A gente vai estar abrindo agora próximo mês, né, Mari? Isso, dia Então, 8. beijinho especial. Beijão, Sintam-se gente. Tchau, todos tchau. abraçados. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.